Olá pessoal, aqui é o Daniel Boronzatti, engenheiro de soluções da VMware para o sul do país, baseado no Brasil. Também um entusiasta de soluções baseadas em Kubernetes, também arquitetura de aplicações Cloud Native. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante para a VMware, para todos nós, para os nossos clientes, para a própria forma de desenvolver aplicações em Cloud Native, essa transformação que está acontecendo e principalmente os temas mais comuns em Kubernetes, fazendo uma associação, uma analogia com termos comuns a quem já lida com virtualização. Então, a ideia desse vídeo é voltado ao público que gerencia hoje ambientes virtuais, que gerencia data centers, que gerencia packets servidores, que gerenciam múltiplas nuvens, ou SREs, ou Cloud Architects, enfim, aqueles que estão buscando entender os conceitos básicos de uma arquitetura em Kubernetes e quais são as alternativas e possibilidades que a VMware oferece para atender esse tipo de plataforma, ok? Bom, fato é, né, que as aplicações elas estão sendo reconstruídas ou replataformadas. O que eu quero dizer? É, com o advento da nuvem, a nuvem pública, as múltiplas nuvens, as aplicações elas precisam ter uma característica de portabilidade, elas precisam executar bem, né, com boa performance, com independência de plataforma em múltiplas nuvens. Né? Então, a gente tem hoje grandes players de nuvens globais, nós temos também as empresas investindo nas suas estruturas de cloud privada ou de cloud híbrida, e as aplicações elas precisam ser compatíveis com essas estruturas. Outra característica também que as aplicações estão sendo reconstruídas ou modernizadas é porque as aplicações elas precisam escalar em seus componentes, né? Então, imaginando um cenário onde uma empresa de varejo está num Black Friday, né? Está se preparando para um Black Friday. A gente percebe que o e-commerce, por exemplo, e principalmente as funções de pagamento ou de carrinho de compras, elas aumentam demais o seu processamento. Então, quando você reconstrói a aplicação, separando essas lógicas de negócio em serviços, você consegue escalar esses serviços de uma forma bastante rápida, né, utilizando recursos de nuvem. Então, isso é muito difícil de você fazer em um grande monolito, onde a lógica de negócio ela está muito acoplada, muito única. Né? Outra característica também é promover independência de plataforma. Né? Então, a aplicação ela não precisa ser dependente de estruturas específicas que só existem dentro do on-premises, ou de libraries, ou de APIs que só existem em nuvens públicas. Ela pode executar mantendo as suas características originais de arquitetura e configuração e nessas múltiplas nuvens. Então, as aplicações, pessoal, elas passaram muitos anos sendo desenvolvidas num modelo tradicional, né? Onde a gente tinha uma grande acoplamento dos componentes da aplicação, então o front-end, o back-end, o banco de dados, né, em grandes blocos. E a manutenção desses blocos é difícil de fazer, né? Porque quando você vai fazer uma atualização de um módulo de negócio, de uma aplicação, você tem que parar esse bloco inteiro, tem que programar isso numa janela de manutenção, impactar usuários, muitas vezes impactar outras aplicações que têm relacionamento com esta. Né? Então, quando a gente adota, né, um modelo de modernização, né, as empresas aos poucos, os nossos clientes, né, as empresas, né, de fato, elas estão aos poucos começando a desenvolver as suas aplicações no modelo Cloud Native, onde os módulos de negócio são eles possuem pouco acoplamento entre eles, ou seja, eles são independentes. Né? E são acessados entre eles através de APIs, através de as chamadas de rede, enfim. Né? Esses módulos hoje representam cerca de 10%, né? E, novamente, as iniciativas estão focadas ou em verticais de negócio voltadas à transformação digital, ou ainda em laboratório, né? Ou ainda em testes, ainda não atingiram ainda o mainstream. Né? A gente vai ver, né, uma transformação rápida acontecendo nos próximos 3 anos,
onde as aplicações elas serão replataformadas ou migradas para um modelo de nuvem, seja de IaaS, né, infraestrutura como serviço, seja de plataforma ou até um modelo de SaaS, né? Então as aplicações elas serão substituídas para um modelo de aplicação como serviço. A gente viu isso bastante recentemente sendo bastante utilizado para CRMs, até ERPs já passando por esse movimento de transformação. As aplicações elas serão construídas, novas aplicações já serão construídas nesse modelo orientados a microserviços ou com pouco acoplamento ou baseadas em containers, né? E as aplicações existentes elas serão migradas ou para um modelo de cloud privada ou um modelo de cloud pública de infraestrutura como serviço, né? Que entrega máquinas virtuais, que entrega plataforma de infraestrutura com processamento, memória, armazenamento como um serviço, né? E a gente percebe que o movimento de transformação das aplicações ele vai ser bastante significativo, né? Então a gente espera aí que em 3 anos 70% das aplicações já estarão rodando nesse novo modelo, né? Seja sendo consumidas em SaaS e aquelas aplicações sendo tradicionais sendo aposentadas ou migradas, sendo construídas nesse novo modelo baseado nos conceitos de os 12 fatores, né, de aplicações cloud native, né? Então, como eu disse, baixo acoplamento, portabilidade, escalabilidade, entre outros. Bom, é, e esse novo modelo, como ele se difere em relação ao desenvolvimento tradicional, né? Como eu disse, as aplicações tradicionais elas são chamadas de monolitos, né? Ou seja, a lógica de negócio existe muito acoplamento entre elas, né? Então, para que você possa fazer uma mudança em relação à camada de acesso a dados, por exemplo, normalmente você tem que parar todo esse bloco e você indisponibiliza a aplicação. Então, a manutenção disso é mais difícil, tem que ser melhor planejada, ela é mais lenta, os desenvolvimentos e as melhorias, né, a evolução, ela é entregue como chamado num processo waterfall, ou seja, a cada um grande período de tempo existem grandes mudanças, né, e isso provoca não só lentidão para entrar novas funcionalidades, mas também grande impacto no negócio, né? Isso já está se mostrando uma forma não atraente em relação a aplicações novas, né? Desenvolvimento de novas aplicações. Claro que as aplicações baseadas em monolitos, com grande acoplamento, elas vão continuar existindo por bastante tempo, porque muitos dos negócios ainda existem, depende desse tipo de aplicação, porém, elas serão desenvolvidas em microserviços. Microserviços são leves, reúnem pouca lógica de negócio, têm uma missão específica, né? Então, relembrando aquele modelo do e-commerce, né, que eu disse, varejo, né? Então você pode chamar um microserviço, por exemplo, que é um carrinho de compras, um outro que é um controle de estoque, um outro que é uma ferramenta de visualização de um produto, né? Ou pode ser também uma ferramenta de pagamento, um módulo de pagamento. Então tem uma série de microserviços, uma série de lógicas de negócio que são separadas entre si, independentes, e acessadas entre elas por rede, por APIs, enfim. Né? Os microserviços, pessoal, um carrinho de compra que está rodando em microserviço tem todas as dependências, né? Libraries, todas os middlewares, né? As dependências de aplicação já incorporadas dentro daquela imagem. Né? Então não há necessidade de fazer consultas externas para que aquele microserviço possa executar e cumprir a sua missão. Né? Eles têm baixíssimo acoplamento, né? Então eu posso fazer uma manutenção de um microserviço, eu posso atualizá-lo independente dos outros, né? Adotar um modelo chamado canário, né, que você introduz uma nova versão do seu microserviço em conjunto com uma outra já existente em execução, né, e você vai fazendo a mudança aos poucos, né, como se fosse um load balancing com pesos diferentes, né, trazendo isso um pouco mais para a infraestrutura, né, e os microserviços são sempre orientados a eventos, né, então as chamadas são realizadas,
né, geram eventos e esses eventos têm uma resposta. E essa resposta é fornecida para aquele que solicitou o evento, né? E os microserviços são extremamente granulares, né? Como eu disse, bastante independentes também, tá bom? Bom, legal. Feita essa introdução, né? Aonde que esses microserviços são desenvolvidos? Eles são desenvolvidos, pessoal, normalmente utilizando plataformas de containers, né? Porque os containers eles cumprem muitos dos requerimentos para que um microserviço possa cumprir, ser considerado uma aplicação cloud native, né? Então os containers eles são independentes de plataforma, eles são escaláveis, eles têm também baixo acoplamento entre eles, né? Só que os containers de forma sozinha, né? Eles deixam a desejar em relação a funcionalidades que são necessárias para a produção. Por exemplo, a parte de gerenciamento, também o controle de escalabilidade, a escalabilidade automática, também recursos de gerenciamento, tanto de performance, mas principalmente de saúde da aplicação, né? Então, você garantir que uma aplicação que crashou, ela possa ser reiniciada. Então, o container por si só, ele precisa de um orquestrador. E o orquestrador mais comum hoje no mercado é Kubernetes. Né? Kubernetes fornece a uma plataforma de runtime de containers funções, né, que gerenciam o ciclo de vida desses containers, que garante que esses containers estão executando numa escala apropriada para a demanda do serviço, que também garante que aqueles containers estão rodando com saúde, sem falhas, ou seja, estão respondendo aos serviços, aos eventos e gerando os eventos, né? E que também você possa ter uma interface bastante amigável, um grande ecossistema por trás. Kubernetes, pessoal, é um projeto desenvolvido dentro do Google. Ele não existia, ele não tinha esse nome, ele era conhecido como Borg internamente, e ele foi mantido dentro do Google por cerca de 12 anos, até ele virar open source, né? Por volta ali de 2007, 2008, tá? E Kubernetes é uma palavra grega, né? Ele quer dizer governador ou capitão, né? Ou o homem do capacete, né? O helmsman, né? Isso significa bem o que o Kubernetes faz. Ele é um governador para implementações de containers, né? E ele foi fundado, né? Ele foi criado, bolado, planejado inicialmente por três caras, né? O Joe Bira, Brandon Burns e o Craig McLuckie. Ambos Joe Bida e Craig eles eram do Google, todos eles eram do Google. Eles saíram na época do Google para fundar uma empresa chamada Reptil, né, e continuar desenvolvendo aplicações dentro do ecossistema voltado a Kubernetes. E o Brandon Burns hoje está na Microsoft. Ambos, Joe Bida e Craig, estão na VMware hoje. Né? A VMware ela tem grande participação hoje na comunidade Cloud Native Foundation, né? Que é responsável por manter o projeto Kubernetes, fornecendo soluções abertas, open source, né? E soluções dentro do ecossistema para suportar diversas funcionalidades que são necessárias para que Kubernetes possa ser bem gerenciado, possa ser bem implementado, possa ser também seguro e disponível em diversas plataformas, diversas nuvens. Então, essa aqui é uma foto minha com o Joe Bira na última KubeCon que houve nos Estados Unidos em 2019. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, foi um dia bastante bacana. Então, fazendo uma analogia com virtualização, né, já que a gente já introduziu o Kubernetes e o porquê da transformação das aplicações, né, quando a gente pensa em virtualização básica, pessoal, a gente está pensando ali nas origens da VMware, né, lá no Workstation, onde é utilizado até hoje por profissionais liberais, por exemplo, para executar máquinas virtuais dentro do sistema operacional. Né? Então é bastante útil para quem gosta de Linux e utiliza Linux no seu dia a dia, mas que ainda possui uma aplicação que executa em Windows. Então você pode executar um Windows dentro daquele Linux. A VMware percebeu isso e falou: nossa, isso tem bastante valor para as empresas. Eu posso trazer isso para o data center. Né? Então, quando ela trouxe isso para o data center, ela chamou isso de vSphere, porque ela deu uma camada de gerenciamento, né? Ela deu uma camada de orquestração, ela deu uma camada de alta disponibilidade, ela
criou um sistema de balanceamento de carga. É muito similar o que acontece hoje com Docker e Kubernetes. Docker é uma ótima ferramenta para executar containers. Extremamente simples, tem um grande ecossistema, uma infinidade de imagens e aplicações disponíveis para Docker. Mas quando a gente fala em uma categoria enterprise de gerenciamento de containers, a gente está falando de Kubernetes. Porque Kubernetes, assim como o vSphere, fornece painel de controle, fornece políticas, fornece balanceamento de carga, fornece alta disponibilidade para containers, controle de saúde, controle de performance, etc. Então, essa é a analogia bastante interessante que nós fazemos. E quando a gente fala, né, em conceitos de vSphere, que são dominados por a maioria de nós, né, versus conceitos de Kubernetes, que ainda muitos são ainda difíceis de compreender, esse é um gráfico que ajuda bastante nisso. Né? A gente consegue perceber o seguinte. Bom, qual que é o painel de controle do vSphere? É o vCenter. Né? O vCenter é onde você programa as políticas, você cria os pools de recursos, você provisiona as máquinas virtuais, são os objetos, você provisiona, você faz as configurações de armazenamento, de storage, né? Ou seja, é onde você interage como um VI admin, né? Como um operador, uma pessoa que mantém o ambiente virtual via interface gráfica, ou via CLI, ou via até REST API, né? Via APIs. Né? Então, o vCenter é o cérebro de tudo. A analogia com Kubernetes é o master. Né? O master é onde o operador ou DevOps, o próprio desenvolvedor, interage via CLI, que é o famoso cliente kubectl ou kubectl, enfim, você chama ele como você quiser, é o kubeclient. Né? Ou via interface gráfica também. Existe uma interface gráfica nativa para Kubernetes chamada Kubedash. Né? E aí você interage com o master. O master tem uma série de serviços importantes que eu vou falar um pouquinho mais adiante em execução, assim como o vCenter também tem, né? Os seus daemons. Bom, um cluster de virtualização que contém os nós, né, os nós físicos lá, os hosts, né, é muito similar a um cluster de Kubernetes, que são chamados de nodes ou worker nodes. Né? Worker node, assim como no cluster de vSphere, né, é um nó computacional. Né? Como o vSphere ele é um sistema operacional, o ESX é um sistema operacional virtualizador, um hypervisor, né? Você instala ele normalmente no bare metal, o Node, né, o Worker Node do Kubernetes, você pode executar essa função de Kubernetes em uma máquina virtual, em um bare metal ou até num hypervisor. Né, que é o que a gente tem feito bastante agora com o vSphere 7 na nova geração. Tá? Bom, então existem similaridades, são pools de recursos aglomerados, né, em um cluster. Né? E aí, de forma lógica, via vCenter, você pode criar um resource pool. Para quê? Para priorizar uma aplicação de negócio que tem mais importância, precisa de mais I/O, mais CPU, da mesma forma que a gente faz isso com o namespace do Kubernetes. A gente associa ali uma lógica, uma separação lógica com cotas, com policies, né, para o seu usuário consumir. Então, seriam separações lógicas o namespace, assim como o resource pool também é. Né? E dentro do namespace, a gente tem o pod. O pod, pessoal, é onde está rodando o container ou um conjunto de containers que responde por um serviço. Então, é a menor unidade lógica de um Kubernetes. O pod, ele responde por um serviço e tem um disco atachado a ele. Tá? Dentro do pod, como eu disse, você pode ter um ou mais containers em execução. Vai depender muito da escala que você dá, o número de réplicas que você tem dentro do seu ambiente. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E dentro do Resource Pool em VMware, você tem as VMs, que é onde estão executando a aplicação. Qual que é a diferença? Né? O pod não executa um sistema operacional. Ele utiliza funções do sistema operacional adjacente que está em execução no Node. No caso, a VM, ela executa o sistema operacional e dentro desse sistema operacional tem as dependências da aplicação e a própria aplicação em si, certo? Né? Aquele compilado da aplicação. Então, essa é a grande diferença entre eles. Tá? Ambos dependem de sistemas de rede externos, né? Então a gente pode
por exemplo, ter o NSX servindo rede networking para um cluster vSphere e o mesmo NSX servindo Container Network Interface para um cluster Kubernetes, né? E aí você tem entrega de volumes persistentes, através de mapeamento de data stores, né? No caso de vSphere, e também de caso de Kubernetes você tem os volumes, né? Que você faz o mapeamento dentro dos nodes para aqueles pods que utilizam, né? E você consegue trabalhar no modelo de scale out com ambos os sistemas, né? Então adiciono mais hosts em vSphere, aumenta a capacidade, adiciono mais worker nodes em Kubernetes, aumento a sua capacidade, né? Então Kubernetes é uma solução open source, né? Então ela não pertence a um fabricante, ela é mantida pela Cloud Native Foundation para automatizar a criação, escalabilidade e gerenciamento de aplicações containerizadas ou conhecidas como microserviços. Não necessariamente uma aplicação containerizada é um microserviço, mas geralmente ela já é desenvolvida sobre este modelo de microserviço, certo? Bom, quais são as principais características? É muito simples fazer o deployment de uma aplicação, né? E você trabalha com o modelo de estado desejado, ou seja, você diz ao Kubernetes como que você quer que a sua aplicação comporte-se, como você quer expor ela para o mundo externo, quantas réplicas, ou seja, o quanto ela vai suportar de falhas, o quanto de carga ela vai suportar também. Então você trabalha dizendo, Kubernetes, faça isso para mim, e o Kubernetes se encarrega de manter a sua aplicação naquele estado desejado que você configurou, né? Você consegue fazer escalabilidade de aplicações com ela execução, aumentar o número de pods, aumentar o número de réplicas, você consegue fazer rollout de uma forma bem mais simples, como eu comentei lá atrás, né, os testes de canário, onde eu introduzo uma nova versão da minha aplicação num novo pod, por exemplo, né, onde eu faço o balanceamento de carga, iniciando, introduzindo os acessos àquela nova aplicação e sentindo como é que vai sendo a reação dos meus usuários, né. Faço uma grande otimização do uso do hardware, por quê? Porque eu reduzo o overhead do sistema operacional principalmente, né? Então, como uma VM eu tenho cada uma delas a execução do sistema operacional, no conceito de container eu tenho um sistema operacional compartilhado por todos os meus pods, todos os meus namespaces das minhas aplicações. E eu posso fazer o restart, eu posso fazer a troca de versionamento desses pods, eu posso fazer o rescheduling, então eu posso trabalhar com o modelo de auto-scaling. Tem uma série de funcionalidades que tornam Kubernetes muito fascinante, mesmo para quem é de infraestrutura, ok? Legal. Vamos olhar um pouquinho mais no detalhe ao nível mais alto, né? Bom, nós temos o que? O nó master, como a gente viu lá naquele nosso diagrama, né? O nó master, pessoal, ele tem uma série de serviços em execução. O principal deles é o Kube API, né? É o cara que recebe do kubectl, por exemplo, as chamadas na sua API e faz o tratamento disto, né? Então, você tem, né, dentro do master vários componentes importantes, o controller, o API server, né, mas os mais importantes são esses. E nós temos também, né, um serviço chamado etcd. O etcd ele seria uma espécie de banco de dados das configurações de Kubernetes, né? Então, onde ele retém o quê? As configurações, as policies, as secrets, né? Ou seja, as chaves de acesso ao ambiente Kubernetes. Então, tem uma série de componentes. O etcd é muito importante e tem que ser alvo de backup também, tá? Então, essa é uma das funções aí importantes para ficarem atentas. E junto de um master, você sempre tem os worker nodes, né? Os nodes, como eu disse, podem ser máquinas virtuais, bare metal ou até hypervisors, né? Agora, onde você tem um agente chamado Kubelet, né? Esse agentezinho, ele é responsável pela comunicação entre o controller que está executando no master e o próprio node, né? Então, no node você tem lá um sistema operacional, normalmente é Linux, mas pode ser Windows também, né? E dentro desse sistema operacional você tem um agente chamado Kubelet execução, né? E a gente trabalha, como disse o Kubernetes, né? A gente trabalha com arquivos de declaração de estado desejado, de configuração. Então, eu digo ao Kubernetes, através de um arquivo chamado IAM,
né? Pode ser JSON também, mas 99% das pessoas trabalham com os YAML files, porque ele é human readable, ou seja, ele é familiar a uma leitura humana. Você trabalha com uma linguagem muito simples e muito popular chamada Golang, né? E você trabalha com YAML files, submetendo esses YAML files que têm as configurações de execução da minha aplicação. Então eu digo que eu digo ao Kubernetes que ele vai encontrar a minha aplicação, né, e as suas dependências numa imagem de container, assim como é com Docker, né? Essas imagens elas ficam num repositório. Esse repositório ele pode ser on-premise, pode ser em nuvem pública, né? Os mais populares são Harbor, Nexus, on-premises ou em nuvens públicas você também encontra, por exemplo, Docker Hub, a Amazon tem os seus repositórios também, enfim, são os repositórios de imagem. Então eu digo, olha, Kubernetes, para eu fazer o deploy da minha aplicação, você vai utilizar a imagem do container X com 3 réplicas. Significa o quê? Que ele vai criar 3 pods dessa minha aplicação respondendo pelo mesmo serviço, né? E também eu posso fazer no mesmo arquivo YAML um deploy de uma segunda aplicação, do segundo microserviço, né? Bom, quando eu uso um kubectl, por exemplo, e bato isso contra a API, né, o master vai se encarregar, através do seu serviço de controle, né, em interface com o kubelet, de provisionar esses pods em execução, distribuindo ele em todos os meus nós, para que eu possa ter alta disponibilidade. Como eu setei as réplicas como 3, aqui no meu P1, eu estou distribuindo ela nos meus 3 nós, né? Então, o próprio Kubernetes garante a distribuição dessas réplicas em todos os nós. E quando eu faço o deploy de uma segunda imagem, a mesma coisa acontece. O Kubernetes também orquestra, né, a ativação desses pods e a publicação desses pods para o mundo externo, né, através de serviços de load balance, etc., para que possam ser acessados pelos usuários, ok? Se um nó falhar, pessoal, Kubernetes detecta isso, tá? E automaticamente faz o reschedule, né? A redistribuição dos pods nos nós que ficaram sobrando, né? Que estão ainda em funcionamento, ok? Então o Kubernetes também mantém a saúde da aplicação, o estado desejado da aplicação, tá? Vamos falar do básico de uma arquitetura de Kubernetes, né? Então, como eu disse, o master ele tem o API, que é onde eu faço toda a interação com o Kubernetes, né? Junto a esse API eu tenho o etcd, que seria a nossa base de dados, a nossa persistência de configuração, de policy, chaves, etc., de Kubernetes. E aí eu tenho 3 serviços principais, né? Controller, né? Então o controller ele é o cérebro, né, do sistema, porque ele que fala com os agentes, ele que garante o estado desejado. Eu tenho o kubescaduler também, né, que faz o schedulamento, ou seja, ele faz a ativação dos pods baseado nas instruções que ele recebe do API Server, né? E também nos nós, eu tenho o Cloud Controller Manager também, que são implementações específicas que plataformas de nuvem criam para que utilizem funções da infraestrutura adjacente, né? Seja da virtualização, no caso de VMware, seja de plataforma de nuvens que você encontra na nuvem pública. E aí você tem os nós, né? Dentro dos nós, como eu disse, o agente, o Kubernetes, e aí você tem um outro serviço, que é o proxy, que é responsável por expor externamente o serviço, aquela aplicação, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Aí você tem os pods, dentro dos pods os containers, e o runtime do container, né, que é o CRI, Container Runtime Interface, que é o cara que fala com o Container Runtime que está rodando dentro daquele Node. Então o Node ele tem lá o sistema operacional Linux, aí ele tem por exemplo, um Docker Runtime, execução, e Kubernetes, o agente, né? O Kubelet, Kubeproxy, o serviço de Kubernetes. E o Containerd, né, ele fala com esse Docker que está em execução no Node, né? É o cara que interfaceia com ele, tá bom? E dentro
do master, né? Eu tenho os componentes, o API Server, que é o meu front-end, né? Fornece interface REST para chamadas de API, né? Ele interpreta os YAML files como JSON. O próprio etcd, que faz a guarda das creds, nas credenciais, nas secrets, né? Que tem todos o estado desejado, estado conhecido, configuração, etc. O Kub Scheduler, né? Ele faz o controle de deployments, né, em relação a atender o estado desejado, né? O Controller Manager aplica as policies, ele conhece toda a topologia dos nós, né? Garante a disponibilidade, avalia como é que está o estado de performance e saúde dos nós, né? E, como eu disse, o Cloud Controller Manager, ele traz serviços específicos daquela plataforma de nuvem que está ali em execução, né? Os nós, como eu disse, é o agente, né? O Kubelet. Aí eu tenho o Kube Proxy, que é responsável por expor externamente através de várias formas, né, por porta, ou por IP, ou por load balancing, ou por ingress controller. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Ou seja, ele fornece acesso externo, né, através de um IP externo ao serviço do pod, né, a aplicação que está executando ali dentro do pod. Né. O próprio pod, que contém os containers, e o Container Runtime, que eu já expliquei também, é o cara que fala junto com os runtimes, Docker, Rocket, CRI-O, enfim. Tá? Bom, o namespace, né, como eu disse, ele é similar ao Resource Pool. Né? Então, lá no Resource Pool, eu crio as reservas, né, para as minhas máquinas virtuais. No namespace eu crio as minhas reservas e normalmente os namespaces são associados a projetos, times ou empresas dentro do grupo, etc. Né? Então, aqueles usuários que têm permissão de acesso ao namespace, ele vai verificar somente os recursos que estão disponíveis naquele namespace, né? E é uma forma de você dividir logicamente os recursos entre os múltiplos usuários. Já os pods, né? Eles são similares às máquinas virtuais. Então a máquina virtual tem lá o sistema operacional e a aplicação ali em execução, né? E elas respondem no IP. O pod é a mesma coisa. O pod eu tenho a aplicação, né? Eu tenho a dependência da aplicação, mas eu não tenho sistema operacional. Como eu disse, o sistema operacional está lá no Node, ele compartilha recursos do Node, mas todo pod responde também no IP interno. Né? E eu tenho, ele é considerado o menor objeto, né, recurso lógico disponível dentro de um ambiente Kubernetes. Tá? E eles compartilham um IP, todos eles têm um IP, né, tem as portas onde os serviços estão respondendo, etc. Né? E aí você tem um sistema de rede interno de Kubernetes que consegue fazer com que um pod fale com outro pod e você aplicar network policies, por exemplo, para filtrar esse tráfego, para regular esse tráfego, ter observabilidade dentro desse tráfego, né, sistemas de mesh, etc. Tá? Sim, muito importante, os pods são considerados efêmeros. Tá? Ou seja, eles nasceram com o conceito de morrerem quando necessário. Né? Então, diferente de uma máquina virtual que você migra, você tira um snapshot, você trabalha com ela, o pod não. Se ele apresentar um problema, normalmente você mata ele e reprovisiona ele de novo. Tá? Você não faz backup de um pod. Você faz backup sim da imagem do pod, que está totalmente apartada do pod. Né? Então, essa é uma característica bastante interessante e diferencial em relação à máquina virtual. Todo pod tem um volume, tem um disco atachado a ele. Né? Esse disco ele pode ser efêmero, como o pod. Né? Então, quando o pod existe, ele existe. Quando o pod morre, esse disco morre. Ou ele pode ser persistente também. Ou seja, matei o pod e mesmo assim aquele disco persiste e pode ser atachado, montado em um outro pod futuro que venha a ser criado, se assim eu determinar. As configurações de Kubernetes versus vSphere, por exemplo, no vSphere, toda máquina virtual, OVA, tal, você tem um arquivo chamado VMX, né, o VMX, que tem todas as configurações ali, né, da máquina virtual, quando ela for ativa, né. No caso de Kubernetes, a gente tem também o YAML file, né. O YAML file ele prevê também as configurações não só da aplicação, né, as instruções de deploy da aplicação, mas as próprias configurações da distribuição e do comportamento dessa minha aplicação no
meus nodes, né? E ele é usado para definir tantos os componentes de Kubernetes de controle, né? Mas também a da própria aplicação, tá? Labels. Assim como a gente atribui a uma máquina virtual uma tag, né, e a gente faz isso facilmente por vCenter, todo objeto, na verdade, de Kubernetes tem um label. Porque o label ele é muito útil quando você vai aplicar políticas, você vai aplicar cotas, você vai fazer a publicação de um serviço, você usa label. Né? Você não precisa usar o ID, né, do container, do pod. Né? Você usa labels, então as labels elas são chamadas de chave-valor, né? Elas são consideradas como chave-valor, tier, front-end, por exemplo, aqui, e aí eu atribuo, né? Por exemplo, esse meu container 1, que está rodando nginx, junto com as libraries de Linux, né? Eu posso dizer que ele é meu container com a minha aplicação de front-end. Né? E o 2 é o meu aplicação ali de gerenciamento, por exemplo, de observabilidade, também com as suas dependências de um sistema operacional, no caso aqui também um Linux, uma Pine, por exemplo, que é bastante enxuto. Né? Então você sempre atacha todo objeto que você cria em Kubernetes, né? Um load balancer, um pod, um deployment, você atacha um label nele. Né? As réplicas eu trabalho orientando ao Kubernetes para que ele garanta a distribuição dos meus pods entre múltiplos nós. Então, lá no meu YAML file, quando eu faço o deploy da minha aplicação, né, eu oriento através de um conceito de réplica sets, né, de réplicas, a distribuição dos meus pods entre múltiplos containers worker nodes, né, os meus hosts de containers, então, tá bom? Réplica sets não tem exatamente um similar em virtualização. Claro que você pode fazer isso através de automação, ferramentas de automação como Realize Automation, né, que você determina, por exemplo, um número de escalas horizontais de uma máquina virtual. Mas isso é um controller, né, que é nativo a Kubernetes, Replica Sets e é bastante utilizado para garantir alta disponibilidade de aplicações. Já o Daemon 7, né, ele garante o quê? Que todos os pods que são provisionados, né, ele vai distribuir de forma homogênea, né, entre múltiplos nós. Seria mais ou menos o nosso DRS, né, quando você marca ali, por exemplo, regras de não afinidade entre máquinas virtuais, ou, por exemplo, as regras de DRS para manter máquinas virtuais que tenham a mesma função, que elas não fiquem juntas, né, que são as regras de anti-afinidade, você programa também o Kubernetes através das funções de daemon, né, para que ele nunca mantenha dois pods com o mesmo serviço no mesmo worker node, né, para garantir justamente essa alta disponibilidade. O Stateful Set ele é bastante útil para fazer deployment de aplicações em Kubernetes. Então você pode, por exemplo, determinar uma sequência de ativação da minha aplicação. Por exemplo, começa pelo pod 1, sobe lá um Cassandra, depois um pod 2 sobe um Kafka, depois um pod 3 sobe um front-end, sei lá, um nginx, por exemplo, ou um Apache. E aí você vai determinando a ordem de ativação, de criação e ativação desses pods e a ordem de deleção também. Né? Você pode também trabalhar com aplicações em containers que também já trabalham em cluster, né? Então permitir, por exemplo, que elas façam uso de storage persistente de forma simultânea, que essa é uma coisa muito legal, né? O mesmo disco sendo compartilhado por múltiplos pods também. Né? Já os serviços, pessoal, é a forma que você orienta a Kubernetes a expor, né, aquela aplicação que está executando um pod para fora, para o mundo externo. Né? Como que eu faço isso? Eu faço de três formas. Eu posso fazer por
IP, então eu faço um NAT daquele IP interno para um IP externo, pegando um IP externo a partir de um pool. Eu posso também expor a porta com um nome simples, né? Então eu digo, o serviço front-end.bronza.local na porta tal é aquele DNS, aquele nome amigável, aquele ponteiro de DNS amigável para aquele meu serviço estar executando dentro daquele pod. Ou uma das formas mais comuns é usar um load balance, né? Então, o próprio load balance balanceia a carga entre múltiplos pods, mas também expõe externamente o IP, fazendo uma técnica de NAT também, tá? Então, eu trabalho muito com DNS e variáveis de ambiente, né? O Node Pod permite que eu mapeie diretamente a porta que o meu pod responde, né? O Load Balancer o load balancer trabalha com uma entidade à frente, né, dos meus serviços estão expostos, então ele pode ter um VIP que ele responde no único IP para vários pods, ou o controle ingress, eu uso entradas de DNS comuns, né, para que eu possa acessar esses serviços dentro dos meus pods, né. Bom, o meu cluster IP, né, o que eu faço? Eu permito, através de um recurso de Kubernetes chamado Service Discovery, onde eu possa expor externamente um IP, né, daquele meu conjunto de pods. Né? Então, esse IP é um IP externo, é um serviço baseado em NAT, né, onde eu utilizo um pool externo para acessar via IP, acessar aquele IP interno que as minhas aplicações estão respondendo. Né? O NodePort eu também utilizo IP, mas eu exponho a porta que está respondendo. Né? Então eu estendo o cluster IP com aquele serviço específico que aquela pod, né, aquela aplicação que está dentro do pod está respondendo. Né? Então eu utilizo a combinação de IP e porta, né? E aí eu posso também usar nomes amigáveis via DNS ou variáveis de ambiente para acessá-los. E o load balance ele traz um VIP, né? Ou seja, tem um IP externo que responde numa porta amigável, uma porta conhecida para um serviço interno que está numa porta alta, né? Então ele faz esse processo de NAT, balanceamento de carga também dos meus pods. Tá? E o controle de tráfego ingress, né? Eu trabalho com fornecimento de controle de acesso, né, a essas aplicações que estão balanceadas. Né? Eu posso fazer também offload de SSL com o Ingress. Ele é um load balancer. Né? O Ingress é um load balancer que também tem essas funções de Ingress. E aí você controla, né, quem está acessando o quê, em quais portas. Você pode adicionar funções de mesh, né, dentro desse Ingress. Né, e permitindo com que ele exponha externamente um serviço com nome amigável, nome de DNS externo. Né? Volumes persistentes, né? Então todo pod que eu subo, eu tenho um disco, né? Como eu disse lá anteriormente, né? Eu tenho um disco. Esses discos eles podem ser efêmeros ou persistentes. Então quando eu declaro no YAML file que aquele meu pod vai fazer um claim de um volume persistente, né? Ele o próprio sistema, o subsistema cria esse disco, mapeia esse disco naquele worker node e que, por sua vez, Kubernetes faz o mounting daquele disco para aquele pod persistente. Né? Então, esse pod persistente ele utiliza aquele disco e se for um disco persistente, ele persiste mesmo com a deleção daquele pod. Isso é feito através de drivers que estão presentes no Kubernetes e também funcionalidades estão presentes no adjacente. O vSphere, desde a versão 6.7, update 3, entrega né, o Container Native Storage, né, um serviço de mapeamento de discos efêmeros ou discos persistentes, VMDK, para aqueles pods que assim necessitam e tem declaração. Então é capturado, né, aquele comando que é feito pela storage class de Kubernetes através desse driver e é mapeado esse disco para aquele worker node e, por sua vez, Kubernetes monta aquele disco naquele pod específico. Ok? Bom,
Muito legal. Aprendemos conceitos básicos de Kubernetes, né? O pod, o master, os worker nodes, replica sets, stateful set, né? As formas de expor o serviço externamente, né? Cluster IP, ou seja, todos os básicos de Kubernetes, né? Mas o que que acontece na prática, né, pessoal? Muitas implementações de Kubernetes em todos os lugares, né? Implementações on-premises, em uma máquina virtual, implementações em nuvens públicas, né? Tem várias nuvens públicas, tem os seus serviços de Kubernetes como disponíveis, né? Como para serem consumidos imediatamente, e você acaba tendo lacunas, problemas de gerenciamento, problemas de policies de acesso, problemas de controle de quem acessa o quê, né? E aí você acaba tendo grandes dúvidas, né? Acaba que acontece que isso aqui, as pessoas, desenvolvedores, os DevOps, né, acabam consumindo, né, diversos clusters sem gerência, sem governança, né, em múltiplas nuvens, e aí você começa a ter um fenômeno de shadow IT muito forte dentro das empresas, né? Então, qual que é a missão da VMware aqui? É trazer um portfólio de soluções, que a gente dá o nome de prefixo de Tanzu, é uma família de soluções, que a gente fornece gerenciamento, desde a construção da aplicação Cloud Native, né, através de Spring, catálogo de aplicações Cloud Native com curadoria, que é o nosso antigo Bitnami, né, que é o Tanzu Application Services, a gente Application Services e o catálogo também. Então tem várias, desde a construção, a execução de Kubernetes, que é o nosso Kubernetes Grid ou Pacific, que foi lançado com o nome de vSphere 7 com Kubernetes, né? E também há um gerenciamento, que é o Mission Control, né? Que é a parte de observabilidade com o Wavefront, ou seja, de fim a fim, né, desde a construção da aplicação Cloud Native até a execução de Kubernetes e o gerenciamento do ciclo de vida desses clusters Kubernetes e de acessos, policies, etc., a VMware consegue trazer aí controle que endereça, dando liberdade para os DevOps criarem, consumirem os seus namespaces, né? Mas também pontos de controle para os times de segurança, para os times de operação, né? Poderem fazer troubleshoot, poderem sentar suas cotas, as suas policies, etc. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Estejam conectados conosco. Eu gostaria de recomendar alguns recursos bastante bacanas, 2 livros muito legais. Se você jogar no Google Kubernetes on vSphere for Dummies e Kubernetes Up and Running, tá? São esses 2 livros aqui incríveis. Kubernetes Up and Running, né, assinado pelo Cassie Hightower, um dos mestres, feras, que colabora muito com a Cloud Native, e o Brandon Burns e o Joy Beer, os 2 fundadores, né, 2 dos 3 fundadores, e também esse aqui, ó, são esses 2 livros, e-books, são gratuitos, tá, pessoal? Só entrar nesses links aí. Tá? Esse cara aqui, ele não é o Pacifica, ou seja, não é o vSphere 7 ainda, tá? E também existem laboratórios no nosso sistema de Hands-on Labs, né? Mesma coisa, Google, VMware Hands-on Labs, você vai cair lá, é totalmente gratuito e tem vários laboratórios de Tanzu lá, né? Desde o build até o próprio, existe uma implementação lá de Mission Control ou de Pacific, de vSphere 7, né? Agora, nesse momento, vSphere 7 já. E aqueles que querem fazer treinamento de forma agnóstica de Kubernetes, tem o Cube.academy, totalmente gratuito, principalmente nessa época aí de coronavírus, né? As pessoas mais em casa também podem dedicar um tempo bem legal. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Né? Novamente agradeço aí a atenção de vocês. Sou Daniel Bronzatti, vocês podem me encontrar aí na VMware, também no LinkedIn, também no Twitter. Muito obrigado, stay safe, né? Stay home, fiquem em casa, cuidem dos seus próximos e até a próxima. Até logo.